Esulona modile no le bara mire esulona kiae esulona modile no le bara mire esulona modile no le bara mire esulona kiao esulona modile no le bara mire esulona modile no le bara mire esulona kiao esulona modile no le bara mire esulona kiao esulona modile no le bara mire esulona kiao. Agô Exu, agô Exulonã, agô Lebara, agô Exu Tiriri, agô todas as qualidades de Orixá Exu, agô todas as entidades de Exu, agô todas as pombagiras, dama da noite, Maria Padilha, cigana, Maria Mulambo e a todas as entidades do feminino, agô a todas as ancestralidades indígenas das diásporas africanas que caminham com a gente. Peço licença, minha pombagira cigana. Peço licença à sua pombagira para começarmos a abrir a nossa gira. Laroê! Salve a força do feminino, salvem todas as ancestralidades das mulheres negras que resistiram e lutaram para chegarmos até aqui. Axé. Laroê! Exulona, modile no le bara mire exulona kiao exulona modile no le bara mire exulona kiao exulona modile no le bara mire exulona kiao. Eu, filha da cavidade do lombo, germinada nos registros inexistentes cartoriais, no quais meus vermes roem até o muco, no deleite da encruzilhada. Descendente da mãe África e do velho continente, traçada nesse país, da terra do pau-brasil, cultivada nesses mais de 500 anos, desde que cheguei. Eu peço licença para abrir a gira de um corpo cavalgado. Eu sou a gira que veio abrir a sua dança. Sou ela mesma. Eu sou a outra. Eu sou a coisa. Eu sou o medo do inominável.
Eu sou a pombagira. Eu sou a dona da galopante. A outra que intercederá quando essa que lhes fala tiver nenhuma condição para dizeres que findam na obviedade em si, mas aberta a todos os outros para além do aqui e agora da palavra. Deixe-me a galopante, a outra que intercederá, porque esta tem uma gira longa para rodar. Corpo cavalgado ou corpo cavalo? Ou cavalo? É importante mencionar que existem diversas formas de entrar em estado de incorporação ou de ser o cavalo dessas energias. Eu, na condição de cavalo, cedo meu corpo para vir à terra aqueles e aquelas que cuidam de mim e que comigo atravessam o tempo, no qual me guiam nas giras e nas estradas. E assim, faço interseções entre vida religiosa e arte ritualística, uma amálgama sem fim. Nesse trabalho, abordo a expressão corpo cavalgado a partir de minhas vivências nas religiões do kardecismo e afro-brasileiras, Umbanda e Candomblé, que fizeram parte de minha formação sociocultural religiosa. Assim, trago para esse texto, para essa peça, para essa experiência, não sei direito ainda o que é, as experiências de vidas quando criança, ao observar os médios, pessoas incorporadas pelos espíritos, ou ao me tornar, na juventude, o cavalo, a médio ou a filha de santo Iaô em Urubá, para designar quem entra em estado de incorporação ou transe dessas energias.
Por exemplo, a Rosa Vermelha foi uma história que eu trouxe. Eu tinha uns 4 anos, eu estava na casa da minha avó, mãe do meu pai, e ela é testemunha de Jeová, e minha mãe era kardecista na época, e aí, sempre quando íamos lá, havia o passe que faziam na gente. Um dia, no jardim da minha avó, peguei uma rosa vermelha e dei um passe na minha avó. Ela regalou o olho e não disse mais nada. Bom, na nossa família, parte de mãe, ficou até um pouco engraçado, mas com certeza isso não foi muito bom para minha avó. No kardecismo, o médium ou cavalo entra em estado de possessão consciente, ou seja, traz as mensagens orais a pessoas audientes que ouvem e videntes que ouvem e veem, ou escritas psicografadas pelos espíritos desencarnados, que podem desenvolver-se e evoluir por meio da prestação de caridade, como o médium Chico Xavier. Já na Umbanda, o médium ou cavalo está em estado de possessão inconsciente, ou seja, sem controle, tornando-se próprios espíritos ou entidade. Eles fumam, bebem, dançam, comunicam-se nas sessões de passe ou nas giras, que são as rodas de batuque e cantigas para invocar as energias ou as entidades, a fim que elas sejam baixadas nos cavalos. É por meio das giras que os cavalos trabalham, prestando caridade e promovendo a evolução dos espíritos desencarnados. No candomblé, por sua vez, os cavalos ou filhos de santo e aô entram em estado de inconsciente, de possessão, para desenvolver as relações entre os planos astrais e terrenos, ao receberem seus orixás. Como na Umbanda, eles também dançam, comem, recebem oferendas, podem ajudar seus cavalos ou seus ou suas consulentes, pessoas que se consultam com essas energias por intermédio desses cavalos ou dos sacerdotes. Esses podem ser o pai de santo ou a mãe de santo, em consulta no jogo de búzios ou por outros modos de consultas mediúnicas. Todas essas diferenciações entre as incorporações foram vistas tendo como base a autora Stefania Capone, em um dos seus estudos denominado A Busca da África no Candomblé, Tradição e Poder no Brasil, que esta dissertação, peça online, vídeo performance, utilizou como uma das fontes de pesquisa sobre as religiões afro-brasileiras. Ao pensar o corpo cavalgado para além das religiosidades, trago para o campo das artes cênicas. De certo modo, ao meu ver, nós, atores, atrizes, temos aspectos que poderiam assemelhar-se à ideia de ser cavalo dos personagens, a fim de deixar vir ou baixar as personas, e então contar as histórias. Através de dados autobiográficos, como em meu caso, em que escolhi ritualizar certas histórias de minhas experiências de vida, arte e religiosidade, que se apresentam aqui no trabalho, nessa performance de um corpo cavalgado, como a história da Rosa Vermelha.
mesmas figuras e semelhanças do seu orixá primordial, Exu. Exu é o dono da encruzilhada. Ele é a própria encruzilhada. Ele é o dono do caminho. Exu é o caminho. Exu é a encruzilhada. Eu não poderia falar de Pombagira sem falar do seu mito primordial. Eu coloquei meu corpo em performer à disposição de uma presença, tendo como mito guia a figura da Pombagira, versão feminina do orixá Exu, com características semelhantes à dele, na condição também de dono da encruzilhada, do caminho, da ambiguidade, da andarilha, dos desejos. Ela se configura como a instauração do caos, para posteriormente criar uma nova ordem. Não se pode falar de Pombagira sem associá-la à sua figura primordial, o orixá Exu. Por isso, escolhi abrir essa gira com uma cantiga para o orixá Exu-Anã, considerado o dono do caminho, da encruzilhada, o responsável por dar caminho àqueles que o atravessam. Exu-Anã é o senhor dos caminhos, ou aquele que é o próprio caminho. 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 Pombagira, 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 feiticeira, dama da noite, vidente, encantada, cigana, mulata, termo pejorativo, passista, sambista, corpo, tensionamento, objeto feminino, ritual, catimbó, macumba, umbanda, festa, terreiro, quadra, batuque, samba, gira, roda, circular, looping, rodante, espiral, curvilínea, 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 curvilínea. A presente ação artística busca performatizar modos de tensionamento entre o mito da Pombagira e a figura sob o termo pejorativo de mulata, palavra de origem do latim para designar cruzamento entre cavalos e jumentos ou éguas e burros, descendendo em hibridismo em forma do animal mula, surgindo o termo mulata. Nome depreciativo dado às mulheres e homens negros mestiças, filhas de relações sexuais exploratórias entre homens brancos e mulheres negras no período Brasil colonial, escravagista, e que seguiu com o termo no período pós-escravidão, tornando-se até pouco tempo atrás algo normal. E que após muitas lutas e discussões contra o racismo, tornou-se finalmente um termo abolido, mas que ainda permanece numa construção cultural do país, reproduzidos em expressões do cotidiano, nas mídias, nas novelas, comerciais, nos outdoors, nos aplicativos, no Instagram, sem nos darmos conta, muitas vezes, que permanecemos alimentando uma ideia de inferioridade e manutenção dos preconceitos étnicos raciais. E assim, a partir do mito, e influenciada pelo texto da escritora e feminista Audre Lorde, na ideia como ela define o erótico como poder, busco erotizar como forma de potencializar este corpo e, com isto,
friccionar através das imagens do mito e da figura arquetípica da mulata associadas à ideia destas mulheres objetificadas pela sexualidade, consideradas sensuais, voluptuosas, belas, tentadoras, libidinosas, extracotidiana, libertárias, livres da rua, da cozinha, do quarto da empregada, da encruzilhada, da quadra, da periferia, do samba, da festa, da bebida, do cigarro, do embrulho, do brilho, da vulgaridade, dama da noite, mulher de vida fácil, do mal, perversa, rouba marido, indomável, selvagem, o cavalo, do bicho mula, a outra, a coisa. Porém, ao mesmo tempo que esses códigos sociais aprisionam, também as libertam, tendo que são vistas como figuras que subvertem a ordem da mulher formatada, como define a filósofa feminista Simone de Beauvoir, no qual ela descreve como mulheres formatadas no mundo patriarcado para serem do lar, domesticadas, passíveis, complacentes ao seu destino, servir ao homem, ser disponível ao outro. Sendo assim, essas figuras arquetípicas brasileiras rompem com essa norma de servidão ao homem. A estrutura e a partir dessa fissura social, cultural e religiosa, despertam no trânsito cotidiano um empoderamento, uma força, um poder, seja pelo corpo da médium no espaço de incorporado do mito da pombagira, ou seja pela figura da mulata no espaço de corporificação, na carnavalização de seu corpo. Com isto, partindo desses símbolos femininos do universo arquetípico do imaginário brasileiro, de matrizes africanas e que sofrem preconceitos, exploração de um corpo idealizado em seu histórico social, cultural, religioso, e por carregar estigmas, tornando-se também uma marca subversiva do controle de uma suposta normalidade, por uma imposição de um patriarcado branco que ainda é mantenedor do poder de quem está dentro ou fora da roda. É nesse trânsito, no espaço entre, dentro e fora, sagrado e profano, visível e invisível, que a ideia de hibridismo se apresenta. 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 Preciso dizer que o termo um corpo cavalgado, que aqui digo, foi inspirado num trecho da música do espetáculo O Som que se Faz Debaixo d'Água, feito em 2016 da atriz e diretora Linabel Senna. Com isto, a performance Um Corpo Cavalgado, esta procura criar provocações, os estados de dentro e fora, material e imaterial, real e imaginativo, sagrado e profano, da casa e da rua, da selvagem, da domesticada, da libertária, libertina, da excluída, incluída, do visível e invisível, e que dialogam com os estados de crises sociais, políticos, culturais que estamos vivendo no Brasil. Com os retrocessos para os últimos acontecimentos dos últimos anos, desde o impeachment de Dilma, advindo de uma política retrógrada e excludente que não considera e negligencia uma nação múltipla, diversificada de tantas camadas híbridas, com a formação sociocultural, econômica, política como o nosso país. Mas o que eu queria mesmo? Olha, na verdade, o que eu queria mesmo era refazer a cena que eu vi de um espetáculo que assisti no início do ano, em fevereiro de 2018, no Rio de Janeiro, chamado Preto, no qual tinha as atrizes Renata Sorrah, Grace Passot, aliás, uma atriz maravilhosa no qual estou encantada. Mas no final, tinha uma atriz negra que trazia a questão da mulher objetificada da mulata, de forma magistral. Dizia que hoje, na cena, ela iria dançar pra gente. E depois ela dizia que não vai dançar. Mas o que eu queria mesmo, mas eu não posso, eu queria mesmo era ter feito essa cena. Eu queria ter feito as novelas Jorge Amado, as novelas Glória Pérez, Gilberto Braga, que parecem feitas em Miami, uma Barra da Tijuca. Sim, até feito lá mesmo no Projac, mas não para passar a novela inteira muda, escada ou a clássica empregada. Não!
Eu queria ter feito a Carminha da Avenida Brasil. Eu queria ter visto a Viva Porcina feita por uma atriz negra como a grande Zezé Mota. Eu queria ter visto Odete Reutemann feita pela Ruth de Souza. Nazaré Tedesco pela maravilhosa Elisa Lucinda. Eu tô viajando. A não ser uma versão hypada atual, pois nos anos 90 nem sonhávamos estar aqui como agora. Não que está perfeito, mas melhorou. Um pouquinho. Eu queria ter visto, assim, a moça feita por uma atriz realmente negra, como era o seu papel original. Não por uma atriz branca fazendo o papel de uma personagem negra. Feita novela Segundo o Sol, passado na Bahia, aparecendo na Califórnia. Eu queria ter visto, assim, a moça feita por uma atriz realmente negra, como era o seu papel original. Não por uma atriz branca fazendo o papel de uma personagem negra. Feita novela Segundo o Sol, passado na Bahia, aparecendo na Califórnia. Alô? Alô? Som. Vocês estão me ouvindo? Alô, alguém está me ouvindo? Voz, eu quero voz. Voz. Mas o que eu queria mesmo, mas eu não posso. Mas o que eu queria era fazer uma novela, uma série de TV, cinema, comercial, fazer tudo, sabe? Eu queria ser protagonista. Mas eu não posso. A invisibilidade não deixa. A invisibilidade parece uma coisa assim estranha, sabe? Que pega assim das entranhas do Brasil estrutural e que não deixa. Mas o que eu queria não. Eu quero é brilhar!